Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer primeiro todo mundo que está participando e deixar as boas-vindas a esse maravilhoso evento que é a Python Brasil, segunda edição online. Vou me apresentar, eu sou a Bruna, eu vou me inscrever também, fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos para médios, na altura do queixo, meio bagunçado, estou com fone de ouvido grande e ao fundo tem uma bagunça de quarto, um guarda-roupa e plantas ali que sempre tem também. E eu queria, antes de começar a nossa próxima palestra, eu queria falar para vocês, pedir para vocês darem uma olhada na campanha que a gente está com a doação para a ONG Mães da Favela. A gente tem um QR Code aqui em cima para você ler o QR Code, se puder contribuir. Quem não fez, quem está assistindo pelo YouTube, não fez a inscrição no Eventbrite, faz a inscrição lá na hora da inscrição. O evento é grátis, mas você consegue usar o próprio Eventbrite para fazer uma doação, quanto você quiser lá para o projeto Mães da Favela, tá? E também não esqueçam, se você quer participar, não mandou uma palestra lá atrás, tem alguma coisa nova que você viu também, as palestras relâmpago vão acontecer aqui mais tarde, às 19 horas, eu acho. E para se inscrever é lá no Discord, no canal Quero Participar. Tá? Então, entra lá no Discord, manda lá sua palestra e depois, quem sabe, você está aqui no palco com a gente também. Bom, eu queria agora anunciar, quem vai falar agora é a Rafa. Ela está aqui, pronto. Ela vai falar para a gente sobre o projeto da Boss. Né? E quem é a Rafa? A Rafa ela é uma graduanda de engenharia de software. Atualmente ela trabalha com web scraping em Python, então anda fazendo muitas coisas divertidas. Ela foi mentora da Boss nas 2 temporadas que aconteceram e ajudou muito a organizar quanto da mentoria, quanto dar aulas também lá na Boss, fez bastante coisa. E ela é uma pessoa que adora forró e gosta de uma coisa assim bem natureza, ou coisa aleatória em boa companhia também. Ela sempre gosta, pode chamar que é ela. Tá? Então, Rafa, se quiser dar um oi, se apresentar. Oi, gente, obrigada, Bru, pela apresentação. Bom, hoje eu vou falar aqui sobre a BOSS, né, Big Open Source Sibling, uma iniciativa que visa introduzir pessoas ao software livre. A Bruna já me apresentou aqui em termos técnicos, ela já falou toda essa parte, na verdade, né? Eu sou graduanda em Engenharia de Software pela Universidade de Brasília, participo da BOSS desde o começo e atualmente eu sou estagiária na área de forense digital, né? Então trabalho aí com web scraping e tudo mais. E questões assim, mais sobre mim do que sobre meu trabalho, termos técnicos, é isso. Eu gosto muito de forró, gosto muito de coisas ao ar livre, sou bem good vibes, digamos assim. Bom, me descrevendo, eu sou uma mulher branca. Aqui eu tô com um fone headset, com um microfoninho. Tô usando um vestido com lista. E atrás de mim tem um quadro de vidro e umas portas aqui de armários. Bom, falando agora sobre o projeto, né, sobre a iniciativa, a Big Open Source Sibling, ou como a gente sempre chama, né, a BOSS, é um programa de mentoria, né, que visa incentivar grupos subrepresentados a contribuírem com o software livre, com as comunidades open source. É um projeto que surgiu, é um programa, né, que surgiu através do desafio da Gnome, um desafio para incentivar pessoas a contribuírem, né, um desafio de engagement. E, bom, contextualizando um pouco o projeto, né, o programa, ele nasce com esse contexto de uma crise da diversidade no software livre, né? Quando a gente vai olhar alguns percentuais de contribuição, a gente pode ver que só 5,35% de todos os contribuidores de software livre, só 5,35% são mulheres. E se a gente ainda afunila um pouco mais essa estatística, né, a gente cai para 2,3%
a taxa de contribuidoras mulheres no core do software livre, né, no centro mesmo. Então, é um número bem pequeno. E ainda falando sobre outras comunidades, a gente tem aí uma média de 3,6% de desenvolvedores negros e apenas 0,9% de desenvolvedores trans, da comunidade trans. Então, assim, é um número praticamente irrisório diante de toda uma comunidade de contribuição ao open source, né? Essas estatísticas foram tiradas do site, do Stack Overflow. E, bom, a nossa comunidade, uma das frases que foi dita numa edição especial da I3E de software sobre crise e diversidade, é que a gente precisa de uma força-tarefa de desenvolvimento que seja diversa e inclusiva. E para atingir esse objetivo, a gente precisa de ferramentas, processos e educação. Então, é desse contexto, desse cenário, que nasce a BOS, né, o nosso programa. E hoje em dia ele é composto basicamente pelas participantes, que a gente chama carinhosamente de Little Siblings, por toda a galera da organização, e que a gente também chama de Big Siblings, e mais uma contribuição, tanto por fora quanto ainda dentro do projeto, que visa auxiliar com questão de carreira, onboarding, toda uma mentoria para essas pessoas participantes. Isso tudo e mais os embaixadores, né, da comunidade FOSS, que sempre participa, a gente sempre está colocando esses projetos para dentro do programa para as pessoas terem contato. Bom, a BOS ela utiliza como um projeto local o repositório do Rasa Boilerplate do Lápis, que é um... Me fugiu a palavra. Fugiu a palavra, gente, total. Nossa. O Lápis, ele é um projeto da Universidade de Brasília. Eu esqueci completamente a palavra, peço perdão, me deu um branco. Mas ele é um projeto da Universidade de Brasília. Laboratório, isso. Muito obrigada. O Lápis, ele é um laboratório de software da Universidade de Brasília. E a gente utiliza dentro da BOS como base o repositório que já existe para chatbot utilizando Rasa e Boilerplate. Como se dá o projeto em si, né, da BOS? A gente gosta de fazer essa analogia do projeto com as fases de crescimento de uma plantinha. Então, no começo, essa plantinha ela precisa ser semeada, depois cultivada, então ela vai começar a crescer e, por fim, ela vai se tornar uma árvore frutuosa. E é essa analogia que a gente faz com o nosso programa. Então, basicamente, como se dá? Numa primeira etapa, as pessoas participantes vão aprender sobre a tecnologia da comunidade que a gente usa. Depois elas vão aprender sobre as tecnologias da nossa comunidade local, que no caso é aquela que a gente usa com Rasa e com Boilerplate e para a criação e contribuição, né, manutenção de um chatbot. Na terceira etapa, elas vão ser introduzidas a comunidades locais de software livre, que não são as nossas comunidades extras de fora, até atingir a última etapa, que é o que a gente almeja de fato, né? Que é elas atingirem essa autonomia para contribuírem com comunidades por si só, que elas tenham conhecimento suficiente para buscar essas comunidades, para se identificar e contribuir. Bom, então mais especificamente cada uma das etapas, né? Essa primeira etapa, representada pelo íconezinho de a semeadura de uma árvore, né? Como que se dá essa etapa? As pessoas vão ter contato sobre o que é uma comunidade open source, uma comunidade de contribuição de software livre, como é feita a comunicação nessas comunidades, comunicação em issues, comunicação oficial, README, todas essas questões principais. A gente passa um pouco sobre o Linux, que é o que a gente usa no nosso programa, então a gente vai ensinar tantos comandos básicos de linha de comando, até auxiliar as pessoas a fazerem ali um dual boot, alguma coisa, preparar o ambiente, né, a máquina local delas, para que elas possam realmente colocar a mão na massa no nosso projeto.
Nessa etapa ainda são passados os conceitos iniciais de versionamento, então o Git, workflow, né, GitHub, como que funciona cada uma dessas coisas, e também o trabalho remoto, né? Como que faz para uma pessoa, várias pessoas em lugares completamente diferentes, cidades, às vezes países diferentes, como que todo mundo contribui para o mesmo projeto? São conceitos básicos que a gente passa. Então, digamos que essa primeira etapa, ela funciona como os conceitos de pré-requisitos para que as pessoas consigam contribuir posteriormente, né, com comunidades. A segunda etapa, a etapa representada pelo íconezinho de cultivo de uma plantinha ali, que ela é responsável, né? É nesse momento que as pessoas vão aprender sobre as tecnologias que a gente usa no nosso projeto local. Como eu falei, a gente tem um repositório que serve para essas pessoas contribuírem com um chatbot que tem lá dentro, usando Rasa e Boilerplate. Então, nessa segunda etapa, nós vamos passar os conceitos do projeto, o que é um chatbot, como que funcionam as intents, uters, como que funciona todo um chatbot, como que a gente faz para acrescentar conversas, né, nesse chatbot. A gente vai falar sobre a arquitetura do projeto, justamente isso que eu falei, Rasa, o boilerplate, para que eles servem, como eles funcionam, como a gente vai utilizar, né? Que pedacinho de cada um desses frameworks, dessas tecnologias a gente vai utilizar no nosso projeto. A gente aprofunda um pouquinho mais no Python, ensinando sobre as actions, né, dos chatbots e também os slots. E por fim, a gente ainda dá uma passada ali sobre o deploy do chatbot, para ele rodar não só no nosso terminal, mas também no Telegram, que é o objetivo do nosso programa, do nosso repositório. Numa terceira etapa, então, passado todo esse período que as pessoas vão ter contato com os conhecimentos básicos, né, bases para você poder contribuir, os conhecimentos específicos do nosso projeto, agora é o momento em que elas vão realmente colocar a mão na massa, né? Então, a nossa organização, a gente abre issues no nosso repositório, um repositório para cada temporada, a gente abre issues para essas pessoas contribuírem. Então, primeiro, a gente mesmo abre issues para elas, mas a gente também incentiva que essas pessoas, elas mesmas, encontraram algum problema, encontraram alguma oportunidade de melhoria, elas mesmas abram suas novas issues. A gente incentiva que, mesmo que haja um grupo, né, para a nossa comunicação interna, a gente incentiva que essas pessoas se comuniquem por issues, né, porque é a comunicação oficial das contribuições e do trabalho remoto até, né. Então a gente incentiva que elas passem por todas as etapas e todas as fases e tudo que precisa ser feito no mundo real, né, para poder contribuir com uma comunidade. Além disso, a gente incentiva e ensina, ajuda um pouco como resolver bugs, né? Como que a gente entende um erro, como que a gente lê, como que a gente interpreta esse erro. O que pode ser feito, né, para resolver esse erro. Então, a gente dá ali umas dicas e ajuda e incentiva muito que elas façam isso. E também trabalhar na documentação. Na documentação do nosso próprio projeto, né? A gente está sempre aprimorando, as pessoas identificaram uma parte que ficou um pouquinho ambígua, né? Como que a gente faz? O que eu tenho que ler, né, na hora de contribuir? O que eu tenho que saber? Como que eu faço para começar? Então, a gente incentiva não só, ensina, né, as pessoas a lerem a documentação, o que elas têm que ler, o que elas têm que prestar mais atenção, o que significa cada coisa, como também incentiva que elas trabalhem na nossa documentação do nosso projeto local. E por fim, né, a etapa que a gente mais espera durante todo o programa é que essas pessoas consigam contribuir com outras comunidades. Então, a nossa organização, a gente já tem algumas comunidades que a gente conhece, né, comunidades outras, que não as nossas, mas que são conhecidas, então a gente já dá um norte para essas pessoas, olha, tem essa comunidade, esse jeito, mais ou menos assim. Então a gente já dá um guia, mas também incentiva que essas pessoas procurem outras comunidades. Então a gente vai falar, olha, como que você faz para achar uma comunidade? Ah, achou uma comunidade? Como você sabe se você se identifica com ela, se você quer contribuir, se você não quer? E se quiser,
como que faz para contribuir? Qual que é a política deste repositório, né, desta comunidade específica para que você contribua? Então a ideia é dar toda essa base para as pessoas conseguirem levantar voo sozinhas. Essa é basicamente o fluxo do nosso programa. E como que toda essa estrutura ela funciona em termos mais micros, né? São ciclos semanais. Cada ciclo, a cada semana, nós temos aulas online. A gente costuma fazer um encontro semanal para passagem de conteúdo. Então, uma vez por semana, a gente ensina um conteúdo para essas pessoas. Hoje a gente vai falar aqui sobre os pré-requisitos, a gente agora vai falar especificamente sobre chatbot. Então, a cada semana a gente vai dando uma dessas aulas. Todas essas aulas, elas são gravadas, as pessoas participam das aulas e elas também ficam gravadas no nosso canal do YouTube, é tudo aberto, está tudo lá, inclusive, das edições que a gente teve até hoje. Ao final eu passo para vocês os nossos canais. Ainda nessa semana, há um dia para que tenha uma mentoria semanal. As nossas mentorias, elas são focadas não apenas numa mentoria técnica, né? Uma mentoria que visa o conhecimento prático, mas uma mentoria também de carreira, uma mentoria mais individual, mais personalizada para cada pessoa. As pessoas chegam na nossa comunidade não só com objetivos de atingir digamos assim, um patamar de programação, mas com objetivos próprios. Eu quero ser uma pessoa com mais coragem para falar, eu quero ser uma pessoa que contribui mais, que participa mais. Então, assim, cada pessoa tem um objetivo específico e a gente busca também trabalhar isso, né, essa questão de carreira com as pessoas nessa mentoria. Ainda nós temos um dia para as práticas, como que acontece? Durante a aula online, né, no encontro da semana para passagem de conteúdo, a gente sempre passa também uma atividade da semana. Eu chamo de dever de casa, mas as meninas não gostam. A gente passa uma atividade da semana e existe um dia na semana em que a organização, né, as pessoas mentores, pessoas organizadoras, disponibilizam um tempo para ajudar as pessoas, as participantes, a realizar essa atividade. Então, você não conseguiu fazer, você está com alguma dúvida, ou você tem algo extra, algo além que a pessoa queira trazer, então temos um dia na semana com espaço reservado para isso, para que essas pessoas se sintam completamente à vontade para tirar suas dúvidas, para se alinhar com o projeto, para ir além. Então, é um espaço para contribuição mesmo de todos com todos. E a gente também costuma fazer um pareamento, né? Todas as pessoas que participam da aula online e que desejam, não é uma coisa obrigatória, é uma coisa que a gente incentiva, né? Com certeza, assim, muito forte a gente incentiva, mas não é obrigatório, é que as pessoas, elas trabalhem pareadas, né? Trabalhem em duplas, as pessoas participantes. Então, ao final do encontro para passagem de conteúdo, a gente separa essas pessoas em duplas, às vezes trios, enfim, mas prioritariamente em dupla, né? Para que elas realizem essa atividade da semana. Então, elas vão se organizar para se reunir e tentar fazer aquela atividade pareadas, né? Bom, e como que funciona o nosso cronograma? A gente começa a nossa temporada, a gente chama cada vez que o programa roda, a gente chama de temporada. Então, a gente começa a nossa temporada fazendo um treinamento para as pessoas que serão mentoras. Esse treinamento dura mais ou menos um mês e pouquinho, um mês e uma semana, em que nós vamos começar dizendo o que é a Boss, como ela nasceu, né? Qual é o objetivo da Boss, e também o que é o software livre, né? Porque a nossa comunidade não exige que as pessoas que sejam mentoras tenham pleno conhecimento, que sejam pessoas seniores. A gente quer que as pessoas estejam dispostas a ajudar, porque todo conhecimento passado é importante. Então, a gente dá essa passada geral sobre o que é o software livre, qual que é a nossa proposta, qual que é o propósito da Boss. Temos um tempo também para falar sobre técnicas de foco para auxiliar essas pessoas, não só elas com elas mesmas, né, durante
a realização da nossa temporada para as pessoas se organizarem, mas que elas possam também ajudar, né, suas pessoas que serão mentoradas com essas questões de foco, de organização. Nós temos um guia de mentoria, que é justamente para um guia de mentoria isso e que também fala sobre as responsabilidades das mentoras, que é justamente para dizer o que a gente espera de uma mentoria, que não é apenas uma passagem de conteúdo, né, de conhecimento, mas também todo um acompanhamento personalizado, um acompanhamento que seja inclusivo, que seja responsável para com todas as pessoas que vão participar. Então a gente tem esse guia que é passado para elas e que ele é melhorado a cada temporada, né? A gente vai tentando melhorar. Temos também um guia de diversidade, que isso é passado mais ou menos na semana 4, porque como já diz o cerne do nosso projeto, né, do nosso programa, é a inclusão de pessoas dos grupos subrepresentados. Então, a gente quer que isso seja um ponto forte no nosso projeto e que seja um ponto de responsabilidade de todos aqueles que participam. Então, questões de pronomes, né, questões de tratamento, todas essas questões a gente tenta abordar nesse guia de diversidade para que a gente quer no nosso projeto. E lá para semana 5, né, a última semana do treinamento das mentoras, a gente começa a fase com as Little Siblings. Então, quando a gente começa essa semana com as Little Siblings, né, a gente começa fazendo dando umas boas-vindas, conhecendo todo mundo, todos com todos. Ainda na primeira semana há uma divisão entre Little e Big Siblings. E como é isso? Essa é para a questão da nossa mentoria, né? A gente, como trabalha com uma mentoria personalizada, então a gente sempre tenta fazer uma pessoa participante para uma pessoa mentora. Então a gente divide essas pessoas, né? Faz esse pareamento de cada um para cada, e já começa a falar sobre Linux, sobre como que funciona esse sistema operacional, se as pessoas precisam de ajuda para fazer um dual boot ou quaisquer outras questões que houverem sobre o sistema operacional. Não é obrigatório, claro, que se use Linux, assim, é a nossa preferência, é o que a gente usa no nosso projeto, mas também se as pessoas usarem outro sistema, a gente tenta ajudar também, sem problema. E ali, da segunda semana para frente, a gente começa falando ali sobre o versionamento, né, que foi o que eu mencionei, comandos via terminal, como que funciona, para que serve o versionamento, qual software que a gente usa, qual plataforma que a gente utiliza. E lá no final da quarta semana a gente fala sobre software livre. O que é o software livre? Quais são as regrinhas que fazem um software ser considerado livre, ser considerado aberto? Todas as questões conceituais. Na quinta semana a gente começa a falar sobre os conceitos importantes, que são esses conceitos de versionamento, como eu comentei, são os conceitos de chatbot, de como que eles funcionam, todos esses conceitos, e a gente coloca as pessoas para rodarem o projeto pela primeira vez. Então, elas vão clonar o nosso repositório nas suas máquinas locais e vão ver como que funciona o que já tem implementado hoje em dia, né? Então, as pessoas vão baixar esse repositório e vão brincar um pouquinho com o bot lá da primeira vez, no primeiro contato. Lá para a sexta semana a gente fala sobre a arquitetura do projeto, rasa, boilerplate, como que funciona, para que serve e como que a gente vai utilizar, como que a gente utiliza, né? Mais conceitos importantes é o momento em que a gente vai falar sobre slots, sobre actions em Python e outros conceitos um pouquinho mais aprofundados sobre chatbot e Python. E na oitava semana, elas começam a trabalhar nas issues que a gente abriu, né? É o momento, como eu mencionei, do mão na massa. Isso se estende até, essa contribuição no nosso projeto local, se estende até a 10ª semana, mais ou menos. E ainda nessa semana a gente começa a incentivar que essas pessoas participem de sprints em outras comunidades. Então, as pessoas vão participar das sprints, vão começar a explorar o mundinho das comunidades open source aí, que não são as nossas, né? Comunidades externas. E por fim, para a 12ª semana, a gente tem o nosso encerramento, que
A cada temporada a gente tem o hábito de fazer um highlight, né, para cada uma dessas pessoas. Então a gente acompanha e vai marcando e vai anotando todo tipo de evolução que cada uma das participantes tem. Então é muito legal, é um momento muito, assim, emocionante pra gente chegar no final e ver o quanto as pessoas evoluem, e elas sempre evoluem muito, não só em termos técnicos, né, em conhecimentos e em versionamento e contribuição open source, mas nos seus próprios objetivos, né? Seus objetivos pessoais, como eu falei, às vezes as pessoas entram muito inseguras de não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou ter tempo, e chega lá no final, essas pessoas não só estão contribuindo com as comunidades e com a gente, como elas estão aí participando com a gente dos eventos, apresentando a Boss por aí, super engajadas. Então é um momento muito legal que a gente gosta bastante. Bom, aqui eu trouxe alguns dados sobre a primeira temporada que a gente teve, que foi em 2020, no finalzinho de 2020. Nessa temporada nós tivemos 12 encontros semanais. O nosso repositório cresceu em 45 commits. Foi muito legal, a gente pegou muita gente que estava bem começando, não sabia muita coisa, sabia só um pouquinho, então o repositório cresceu assim, foi muito legal, as pessoas se engajaram muito. Nós tivemos 12 forks do nosso repositório, o repositório da Boss, que a gente chama de bot da Boss, que é o repositório clonado lá, né, do Labs, do laboratório de software, que a gente coloca as pessoas para contribuírem nesse repositório. Então, a gente teve 12 forks dele. Nós tivemos 18 PRs fechados e mais de 10 issues abertas para essas pessoas contribuírem. Bom, nós tivemos um pico de commits, mais ou menos ali entre agosto e novembro, que foi quando rodou, né, a nossa primeira temporada, nosso primeiro projeto inicial. Aqui a gente trouxe um gráficozinho das contribuições e a gente pode ver um pico grande de commits que foi justamente na semana que a gente coloca as pessoas para fazerem o mão na massa, né? Para elas contribuírem com as nossas issues locais. Bom, e ainda, a Boss, ela tem uma cultura, a gente está tentando, né, consolidar essa cultura e sempre levar adiante, que é de realizar o que a gente chama de Talk Like a Boss. O que são as Talks Like a Boss? Elas são entrevistas, né, entrevistas técnicas com pessoas da área, né, da área de software. Na primeira edição, todas as nossas entrevistas foram realizadas com mulheres, então nós tivemos aí mulheres da área de software livre, maratona de programação, documentação, né, escrita técnica e outreach, com a Ana, que é uma das pessoas organizadoras do outreach aí, maravilhosa. Tivemos talks sobre carreira e tech leading com as meninas de uma empresa de jogos. Tivemos até mesmo uma entrevista para tratar sobre síndrome do impostor, né? Que é uma síndrome que está aí muito presente na nossa área, né? Na área de TI em geral, e mais ainda com os grupos subrepresentados. Então, a gente teve uma talk aí só para falar sobre isso, o que é, né? Muitas vezes as pessoas passam por isso e nem sabem que estão passando por isso. Então, o que é, como identificar, o que a gente pode fazer. Muito legal. A talk também sobre cibersegurança, LGPD e por aí vai. A gente teve outras talks também muito legais que estão todos lá no nosso canal também. E algumas dessas talks, as pessoas que entrevistaram foram pessoas participantes da Boss. Elas mesmas fizeram o roteiro da entrevista e entrevistaram essas pessoas. Então, foi muito legal, foi um baita contato das nossas pessoas participantes com pessoas que já estão aí no mercado, né? Já estão aí na área para falar diretamente com elas. Muito legal. Bom, e como eu falei lá no comecinho da apresentação, a Boss, ela surgiu como um projeto, né, participante de um desafio da Gnome Foundation, né, o Community Engagement Challenge, que é justamente um desafio para incentivar, né, pessoas a contribuírem com o open source, com o software livre. Então, a Boss surgiu como um projeto só para participar desse desafio, surgiu lá na UNB com a professora Carla, e
Bom, o projeto passou por todas essas fases, né, a fase de grupos, com todos os competidores, foram mais de 150 projetos inscritos, muito legal, a gente acabou passando para a fase, né, dos top 20 fomos para a fase dos top 5, e aí com muita emoção e muita alegria a gente conseguiu atingir o primeiro lugar no desafio e a gente ganhou prêmio, e foi um momento, assim, incrível, todo mundo reunido no meio da semana para ver o resultado do desafio. A Bruna, inclusive, que foi a host, né, que me apresentou aqui no começo, ela que estava lá junto com a professora Carla, aguardando o resultado, e foi muito emocionante, muito legal, assim, um momento maravilhoso. E esse a Boss, ela é um programa que a gente viu uma importância tão grande e foi tão, assim, satisfatório, sabe, conseguir ver o resultado e ver essas pessoas participando e vê-las, né, voando, como eu digo, indo para frente, que a gente transformou o projeto em uma iniciativa, né, em um programa. Então, depois dessa primeira vez que o projeto rodou, que foi a vez que nós conseguimos, né, ganhar o desafio da Gnome, a gente continuou, então a gente já rodamos 2 temporadas do projeto, e estamos aí querendo continuar cada vez mais para incentivar ainda mais que as pessoas participem, né? Pessoas, mulheres, negros, trans, todas as pessoas que se identificam, né, na comunidade como subrepresentados. A gente está aí para ajudar, para incentivar, e é uma satisfação muito grande poder participar de algo assim e poder ver que a gente realmente ajuda, né? Nós precisamos de, como já disse lá aquele ditado aquele ditado, aquela frase, né, que foi dita na I3E, a gente precisa, para atingir esses objetivos de uma força mais inclusiva, né, uma força mais diversa, a gente precisa de educação, a gente precisa de ferramentas, processos e educação. Então, a gente está aí tentando fazer o nosso papel, tentando fazer uma diferença que pode parecer pequena agora, mas que a gente espera que seja uma diferença efeito borboleta. E lá no futuro gere muitos frutos. Então, foi isso. Essa foi a minha palestra sobre a Boss. Queria agradecer a todo mundo que acreditou na gente, né, que ajudou e aprendeu, porque nessa jornada a gente se propõe a ensinar, mas a gente aprende muito, 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 muito. Então, é uma coisa muito maravilhosa. Queria agradecer a todo mundo. Especial a Bruna, que foi a pessoa que me apresentou aqui de novo. A Bruna que me chamou para o projeto lá no comecinho. E hoje a gente está aí em tudo. Se hoje eu estou aqui apresentando na Python Brasil, foi porque ela me incentivou e me ajudou. E não só ela, mas todo mundo, né? Mas é isso, eu queria agradecer a todo mundo, agradeço a Python Brasil pela oportunidade, né, pelo espacinho que a gente tem aqui para apresentar a nossa iniciativa. E caso alguém queira entrar em contato, tiver alguma dúvida, pode chamar a gente tanto no e-mail. O e-mail está com o nominho antigo, o projeto nasceu como Big Open Source Sister, porque era para ele ser voltado só para mulheres. Mas aí, né, com o tempo a gente percebeu que a iniciativa era muito maior que isso, o objetivo é muito maior, então a gente mudou o nome para Sibling para abarcar toda a comunidade, todo mundo. Então, mais um e-mail ainda está com o nome antigo. Então, Big Open Source Sibling, o Gmail. Esse é o nosso GitHub, que é o que a gente usa, Boss Big Open Source Sibling. Pode acessar lá, tudo isso que eu comentei está tudo lá no repositório, tanto as contribuições quanto as issues, está tudo lá. Tá as talks, os roteiros das talks, tá tudo lá. E também o nosso canal no YouTube, que eu esqueci de colocar aqui no e-mail, mas ele existe. É Big Open Source Sibling também. Só buscar lá que vocês vão ver tudo que foi dado, tanto os nossos conteúdos, né, as nossas aulas semanais de conteúdo, quanto as talks like a boss, quanto as reuniões de alguns pareamentos que foram feitos para ensinar as pessoas, né, como que faz um pareamento, que muita gente às vezes não sabe, tipo, como que eu vou codar aí junto com alguém. Então, teve reunião para isso também, tá tudo lá. E se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser falar comigo, esse é o meu LinkedIn, Junqueira
tracinho Rafaela. E é isso, eu agradeço demais. Rafa, parabéns pela palestra, arrasou aí falando muito bem. Queria agradecer você pelo tempo, pela disposição, por acreditar nesse projeto, né, lá atrás quando eu chamei e também por aceitar esse desafio quando eu falei que tal esse momento, né, de você levar, ajudar a levar também isso para dentro da Python Brasil, para a gente poder divulgar aqui. Eu quero só lembrar todo mundo, né, gente, pode seguir lá nas redes sociais, acompanha, tira foto, posta lá com a hashtag PyBR2021, lá no Twitter é Python Brasil. Eu vou trazer aqui as perguntas que estão surgindo aqui. O Márcio está perguntando se do ponto de vista burocrático foi uma pesquisa acadêmica, né? Como que surgiu a voz, de onde saiu? Foi uma pesquisa, foi um projeto? Como é que é isso daí? Se você puder falar um pouquinho mais. O projeto ele nasceu justamente para participar do desafio da Gnome, né? O desafio, a época em que a Boss surgiu, uma das organizadoras, a Clarissa, ela trabalhava com a Gnome, né? Trabalhava com open source, software livre, e ela falou, olha, vai ter um desafio da Gnome, falou com a professora Carla, lá da UNB, e com a Bru, falou, poxa, a gente podia participar, né? Como que a gente pode participar? E aí foi surgindo toda a ideia de como poderia ser um projeto que incentivasse as pessoas a participarem, a contribuírem, né, com o open source, com o software livre. Então, daí surgiu, a professora Carla já trabalhava no LAPS, que é o laboratório, né, lá da UNB, e foi aí que surgiu a ideia, vamos fazer então um projeto, né, que ajuda as pessoas a contribuírem, vamos usar como base aqui o repositório do Lápis. E foi mais ou menos assim, né, Bru? Foi para participar justamente do desafio da Gnome. Foi para participar do desafio da Gnome, então assim, só para não surgiu dentro da universidade, né? As pessoas se conheceram na universidade e o projeto surgiu para participar do desafio. Beleza, eu acho que não tem nenhuma pergunta por enquanto, acho que tem uma ou duas pessoas ali digitando, mas que ainda não trouxeram nenhuma pergunta. Eu quero, de novo, agradecer, Rafa, pela sua participação, pelo projeto, lembrar todo mundo que a gente tem a ONG, né, Mães da Favela, que tinha o QR Code aqui, que deve aparecer em breve de novo, e também acompanhar as coisas nas redes sociais. A Rafa, vou pedir para ela aparecer lá no Discord também, para responder as dúvidas, caso apareçam depois. E é isso, muito obrigada a todo mundo que participou. E continue fazendo essa Python Brasil um evento maravilhoso como tem sido. É isso, obrigada, gente. Uma boa tarde a todo mundo e até mais. Até mais. Daqui a pouco a gente tem, depois desse intervalinho, a gente tem uma próxima palestra e aí vão vir mais pessoas legais para falar sobre coisas legais. Continuem aí que vai ter muito mais coisa legal por aqui. Beijo, tchau, tchau.